Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Está no ar o programa Mais Paulínia da Brazuca TV. Hoje, dia 19/7, estamos aqui nessa noite para conversar com vocês no bate-papo, né? Bem tranquilo, falando das notícias da semana, né? E apesar dos vereadores estarem de recesso, mas tem algumas coisinhas aí para a gente poder estar comentando, né? E passando para vocês o que ninguém passa, né? Porque muitas informações aí o pessoal passa só que favorece a eles. É, eu queria começar a falar para vocês que nós temos denúncia que foi passada no Instagram, publicado no Instagram, sobre questão de carrapato no Zeca Malavase e na Lagoa do Aranha. Lembrando, pessoal, que nós temos semanas de férias, né? Vai ter uma programação de férias do Zeca Malavase do dia 20 ao 24 de julho agora. A série já está acabando, as aulas de 28 de julho, e a prefeitura resolveu agora, no finalzinho, fazer uma programação de férias, né? Então, você que tem um filho aí que está afim de pegar um carrapato, cola no Zeca Malavase. Parece que teve algum veneno que foi jogado, mas está em cima da hora, né, gente? A gente tem que ter a prevenção, não a ação de quando aparecem os carrapatos. Outra coisa que foi bem interessante também, o nosso excelentíssimo prefeito fez um vídeo falando que ele fez a assinatura de um contrato com uma nova empresa da limpeza das nossas escolas. Parabéns, prefeito. Né? Mas lembrando que não adianta só assinar um contrato, o senhor tem que fiscalizar e os vereadores também, tá bom? Muito legal. E não sei se o senhor chegou a ver no contrato, se está lá no contrato que eles têm que tirar as cortinas das escolas para limpar, porque nesse atual não está para tirar as cortinas. Então, uma das coisas que aconteceu aí durante essa semana, também teve os nossos digníssimos vereadores postando vídeos das instalações das lombadas, muito lindo, né? Instalação de lombada, várias lombadas pela cidade. Então, você, motorista da nossa cidade, cuidado, já teve acidente, viu, gente? De pessoal que foi parar na lombada lá e bateu. Sabia que isso ia acontecer. Mas também queria fazer um adendo aqui. Tem lombada que foi mal colocada. Ali na Avenida mesmo, ali da Malibu, colocou uma e depois podia ter colocado uma faixa ali, eu acho que seria melhor. E depois uma outra logo em seguida. Mas aí o engenheiro de trânsito, né, ou quem fez essas colocações aí, ou até os vereadores, né, porque tem tanto vereador que postou vídeo colocando lombada. Mas é isso aí, o serviço deles é esse, gravar videozinho colocando lombada. Parabéns aos nossos vereadores. E eu queria aqui falar com a nossa excelentíssima primeira-dama, Tamires. Ela postou um vídeo lindo, né, gente? Fazendo marmita, sopa. Faltou o vídeo da entrega da sopa. Onde foi entregue, Tamires, a sopa? Porque a gente queria saber. Onde foi entregue a sopa? Está faltando o vídeo da entrega das sopas, tá? Os vereadores estão em recesso, ansiosa para voltar, né, o recesso dos vereadores, para a gente poder ver quais vão ser as propostas, o que vai acontecer aí na nossa cidade. E é isso. Nós estamos aqui também hoje com uma convidada que veio aqui para conversar sobre os acontecimentos que estão tendo lá no Jardim Flamboyant, né? Que a Sabesp tá dando um probleminha lá. A gente está aqui com a Patrícia Reis, né? A Patrícia é moradora de Paulínia há 24 anos. Ela está aqui para falar para a gente o que está acontecendo lá na casa dela. A casa dela não está da forma que tem algumas lá, né? Com rachaduras, interditada. Espero, Patrícia, que ainda não seja interditada a sua casa ou que nunca seja interditada, porque você ficar sem a sua casa, sem o seu lar, você sendo uma pessoa autista, eu imagino a sua preocupação, como que não deve estar. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Ana. É uma satisfação estar aqui, né? Nesse jornal que ele é imparcial, ele mostra a verdade como ela é. E realmente estou vivendo um pesadelo, né, na minha casa, já há 5 anos atrás dessa Sabesp para ter a resolução, né, da minha casa. E agora com essas casas bem ali ao lado, né, que a minha casa ela cruza com a Tiburcio Secati, onde as 3 casas foram interditadas. Sim, E eu, como pessoa autista, fiquei bem traumatizada, tendo pesadelos, porque na minha casa, o esgoto da Sabesp enche lá fora, como tem várias imagens, né? E ele invade a minha casa e mais 3 casas ali.
E a gente, toda vez que busca a Sabesp, né, eles aguarde que nós vamos tomar providência, mas como está aí, né, no e-mail de 2022, eu procurei a Sabesp em desespero, eles disseram, né, que o problema era na minha encanação. E eu desesperada, né, porque ninguém merece receber o esgoto da Sabesp, fezes, todo aquele lixão, aquele cheiro insuportável dentro de casa, fiz uma reforma lá, gastei mais de 6.000 reais, levantei toda a encanação, né? Porque eles falavam, a gente ainda não sabia que era lá fora que estava entupido. E aí, depois de eu gastar com o desentupidor falou, olha, dona Patrícia, eu vou mostrar para a senhora onde está o problema, porque eu estou pegando o dinheiro da senhora, era 370 reais cada visita do desentupidor, né? E ele abriu aquela tampa e falou, olha, tá vendo como está o problema aqui? O problema está aqui fora, é na Sabesp. Toda vez que entope aqui fora, é o problema da Sabesp. Quando ele levantou a tampa do esgoto, a gente ficou chocada, porque a gente já tinha feito toda aquela reforma, colocamos além, né, que eles falaram que era só levantar os canos, colocamos além uma válvula de retenção. O que é uma válvula de retenção? É um cano de 150, né, que ele tem uma tampa embaixo. Então, a gente colocou bem profundo, porque se tentar entrar algum bicho, alguma coisa, essa válvula de retenção já fala, retém, né? Só que no caso nosso, não, foi só gasto à toa, porque essa válvula de retenção não aguentou. Na primeira vez que encheu a boca do esgoto de Sabesp lá fora, nossa casa foi invadida novamente. Em todos esses anos, a gente procura a Sabesp, sempre eles falam que vai tomar uma providência, porque o único jeito de resolver lá, Ana, é trocando a encanação. Ô, Patrícia, então deixa eu só entender. Em 2022 já tinha o problema. Já tinha, a gente comprou a casa em 2021 e não fomos morar lá, né? Por causa que tinha muito barulho, por causa do autismo, a gente alugou a casa. De repente, a inquilina nos manda um vídeo, eu não sei se você viu esse vídeo, a casa toda inundada de esgoto, mas toda mesmo. Sim. E aí foi um choque, né, pra Então, gente. é triste, né? Porque 2022, nós estamos em 2026. Então, não é um problema desse ano. É um problema que já vem se arrastando. Né? Exatamente. Agora, vamos dizer assim, que veio à tona por quê? Porque teve as casas que foram prejudicadas, né? Teve as rachaduras, teve todas essas questões. Então, assim, 2022 para 2026 é um problema que já existia. Exatamente. E não foi feito nada. Aí você passou para a gente, né, o e-mail, o vídeo da tampa sendo aberta. Quem abriu essa tampa e te mostrou foi o rapaz da desentupidora. A primeira vez foi porque a gente acreditava no que a Sabesp falava. A gente sabia que não era, porque não tem como, né? Porque quando o rapaz da Sabesp, na época ainda não tinha terceirizado, então você chamava a Sabesp, chegava lá, né? Aí, depois que terceirizou, né? Então a gente acreditava, igual eles tentaram fazer agora na casa da Simone, que foi interditada. Eles chegaram lá e falaram, não, o problema é dentro da casa da senhora. Aí abre aqui, abre ali, até que eles viram que quando abriu lá fora, era o esgoto que estava vazando, né, que estava entrando dentro da casa. Sim. E aí esse desentupidor falou, olha, senhora, eu tô pegando dinheiro, é a terceira vez que eu venho aqui que a senhora me paga 370 reais, tô vendo que a senhora é simples, já foi enganada, né, de comprar essa casa, e abriu lá. Quando abriu, foi exatamente essa situação, né? Ô, Patrícia, eu estou vendo aqui que você fez um protocolo também na prefeitura, né, solicitando a providência da prefeitura, né, porque, afinal de contas, a Sabesp, alguém precisa, vamos dizer assim, dar as ordens, né, falar alguma coisa, a Sabesp está errado, não está? Dia 10/6, e já teve resposta? Para mim, nenhuma resposta. A gente foi na Secretaria de Obras, na Secretaria de Infraestrutura, pedir socorro, porque a gente ficou, Ana, na Páscoa, foi um pesadelo para mim. 25 horas ilhadas com esse esgoto dentro da nossa casa. Sabe o que é 25 horas? A gente não teve almoço de Páscoa, a gente não pôde tomar banho, a gente não pôde comer, fora as varejeiras. E na hora do desespero, é um caso de saúde pública. Por isso eu gostaria que o nosso excelentíssimo prefeito tomasse a frente, porque, como falou, a Sabesp, ela é colocada pela prefeitura, ela ganhou uma licitação, então tem alguém que tem que cobrar ela, né? E a gente ficou ilhado, e na hora do desespero a gente pega os baldes, tem um vídeo aí do meu vizinho, talvez eu não passei, que é da outra casa, mas tá aí nas redes, a gente pega o balde e enche os baldes, mesmo cheio de, pode falar a palavra merda, que é o esgoto da Sabesp, se não puder vocês cortam aí, mas é a merda mesmo, né? E a gente põe a mão para não invadir a nossa casa, né?
E a gente fica desesperado. Então, é um caso de saúde pública. As repórteres que foram lá falaram, gente, como é que vocês vivem no meio disso? É insuportável. Eu acho que a prefeitura tem que dar um suporte, porque assim, a questão de estar com as casas trincadas, com tudo que está acontecendo, é a Sabesp. Tá, tudo bem. Mas e a prefeitura? A prefeitura vai fazer o quê para ajudar essas famílias? Porque, pelo que a gente soube de reportagens, a Simone está numa casa de um parente, né? A gente fez a publicação do vídeo e a Sabesp comentou, né? Falando que estava dando toda assistência. Gente, a Sabesp deu um valor para eles, mas, gente, a gente sabe que Paulínia, você não consegue alugar uma casa tão rápido. Agora, a Sabesp também parece que falou que não tinha vaga nos hotéis da cidade de Paulínia. Só tem um hotel na cidade de Paulínia, gente. Agora, eu vou falar para vocês, eu não pegaria o valor que a Sabesp fez a proposta para ela. Porque para a gente viver dentro da casa de parente, agora eu fico imaginando você, Patrícia, uma pessoa autista, vivendo toda essa situação, e a Sabesp falar para você que o problema é na sua casa, fazer você gastar o dinheiro e o problema não se resolver. Não, se resolvi. Então, Ana, e como eu te falei, né, no quarto do meu filho, você ainda não pôde ir lá ver, mas as portas estão abertas para todos que quiserem ver, até o nosso prefeito, convido ele para ver, né, porque na eleição ele passou de casa em casa ali, cumprimentando, pode contar comigo, e eu vi o vídeo dele ver a obra lá da Guarda Municipal, eu gostaria que ele viesse ver as desobras que está acontecendo pela Sabesp. Eu coloquei o meu filho para dormir na caminha dele, num quartinho bem pequeno, e quando a gente amanheceu, já tinha lá uma rachadura. Então já tem uma rachadura, nós já perdemos um quarto da nossa Então, já casa. está começando outras casas, pessoal. Prestem atenção. Então, prefeitura, Secretaria de Obras, alguma coisa, Defesa Civil, vai ver as casas que estão ao redor. Não é só essas que estão aí aparentes, gente. É o bairro, o problema está no bairro. E eu vi também, Patrícia, que você gravou uma entrevista com o pessoal da EPTV e está nas redes sociais, uma pessoa comentando do Jardim Planalto. Então, assim, coisa não é só do Jardim Flamboyant, em outros bairros também. Então, alguma coisa tem de errado. Sim, Ninguém vai fazer nada. no centro, Ana, te mandei também uma faixa onde fala, né? Fomos afetados pelo esgoto da Sabesp. É um sobrado ali na lateral da antiga delegacia, que também rachou de fora a fora, do dia para a noite, igual aconteceu na casa da Simone, e os comércios que tinham embaixo, né? A Sabesp disse que deu um trailer que fala, esqueci agora, container, né, para ele trabalhar em outro lugar, mas não é a mesma coisa, né? Então a pessoa perdeu a própria renda dela, né? Sim. E então o que a gente pede da prefeitura, do prefeito, eu gostaria muito que ele viesse, né? Porque a gente está muito dolorido pela Simone, pelas famílias ali, ver essas obras, essas desobras, né, que está acontecendo pela Sabesp, e visitar lá a minha casa, as portas estão abertas para o senhor ver de perto, assim como o senhor foi lá na eleição, na campanha, né? Ver a outra rachadura, a rachadura que está atrás da minha casa, Ana, ela já está assim, já profunda já. Mostrei para a IPTV, eu não sei se passou, eu não consigo assistir as reportagens, né? Eu tenho esse problema. E realmente cobre essa BESP com multas, né? Com ações assim definitivas, porque ele só vai resolver se trocar a encanação. Os próprios funcionários que vêm nessa BES, eles falam, olha, a gente está enxugando gelo como a senhora enxugou o gelo nessa obra de 6.000 reais, porque a gente vem aqui, lava, né? Teve semana de 3 vezes na semana a minha casa ser invadida, 3 vezes na semana, imagine. E quando eles vêm, aí eles dão uma lavadinha, é como se o problema fosse lá fora. Minha casa fica fedendo. Eu tenho que ficar tomando Dramin mais de 10 dias, porque sai o esgoto, mas as moscas varejeiras que estavam lá em cima das fezes, no esgoto, aí elas vão para a parede, porque não tem mais o esgoto ali dentro, né? Eles nunca nos ajudaram com nenhum produto de limpeza, com nenhuma reparação, Sabesp. A partir da penúltima vez ou a última, Francisco, né, fez uma reportagem, aí eles nos ligaram dizendo que não ia mais acontecer, né? E eu falei para eles, olha, não tem como acontecer vocês vindo aqui abrir a tampa, olhar e dar uma lavadinha. A solução que a gente pede junto à prefeitura, esse protocolo, eu falo nisso, né? A gente pede socorro à prefeitura de Paulínia, a gente pede socorro ao Danilo Barros, que é o prefeito, para colocar, né, ações efetivas e definitivas, que é trocar o encanamento ali da minha rua. Senão não vai resolver, é só paliativo. Porque o vídeo que você me mandou é o vídeo deles indo lá, eles só abrem a tampa, olha, tipo assim, deixa eu ver se está vazando, se vai ter correr o risco de alguma coisa acontecer, e pronto. Então, gente, assim, o que precisa fazer é solucionar o problema. Eu fico me perguntando, será que no condomínio que o prefeito mora acontece isso? Será que na casa dos vereadores acontece isso e fica sem solução? Gente, não pode.
São pessoas que moram ali, pessoas com criança, pode ter uma pessoa que é acamada dentro daquelas casas. E como fica isso? Ah, só a Sabesp tem que resolver. Não, gente, a prefeitura está aí para isso. Exatamente, Ana, você falou um ponto aqui que me fez lembrar. Os funcionários da Sabesp que foram lá, eles falaram, olha, dona, você quer resolver? Que a gente está tão cansado. Sabe o que a senhora faz? Eu moro paralelo ao muro do condomínio Lírios, que as casas lá é 1 milhão, 1 milhão e 300, 1 milhão não, nem tem, né? 1 milhão e 300. Falou, a senhora abre um buraco ali, quando o esgoto vazar aqui, a senhora faz ir para lá, coloca um tijolo, alguma coisa, e faz vazar lá. Se vazar lá rapidinho, a prefeitura resolve, Tá vendo, né? gente? Então, quer Os dizer, próprios funcionários da Sabesp têm uma instrução para as pessoas. Quer dizer, até eles estão cansados de ficar indo lá e ver aquela situação. e ver. Gente, olha, eu acho que é desgastante para as pessoas que moram ali. É preocupante, porque você pode sair e sabe lá como você vai encontrar a sua casa. Se o esgoto vai ter entrado para dentro da sua casa, vai perder os móveis, vai perder eletrodoméstico. Gente, como é que faz? Exatamente, na última vez, para você ter noção, a última vez a gente eu comecei a sentir o cheiro, porque o autista ele sente 10 vezes mais que o outro. E eu, meia-noite, falei pro meu esposo, vai lá que tá cheio. Aí meu esposo foi lá, que a gente comprou a ferramenta, a gente virou funcionário da Sabesp, só sem receber nada. Aí ele levantou, né, e não tinha nada, meia-noite. 5 horas da manhã eu falei, olha, vai encher, eu tô sentindo o cheiro de longe. Ele é coisa de sua cabeça. Não, saímos para Campinas, 6 horas. Quando a gente chegou lá em Campinas, o vizinho já ligou, falou, olha, já tá cheio. Meu Aí eu falei pro meu Deus. esposo, então quer dizer, em 2 horas encheu essas fotos que vocês viram aí, esses vídeos, e a gente tem que voltar correndo. A gente deixou tudo para trás, pegamos um Uber e viemos correndo, porque minha cachorrinha estava sozinha em casa. E da última vez, da penúltima vez que foi o domingo de Páscoa, a gente foi lá, tanto ela quanto eu e meu filho pegamos uma diarreia, né, por causa desses Por dentro de conta do casa. esgoto, gente. E aí você vai falar que a prefeitura não tem o que fazer? A prefeitura não pode fazer nada? Gente, tem que rever essa situação, tem que rever isso, não tem condições. Sabe? É muito triste. Então, você que está assistindo o programa, que tá tendo um problema no seu bairro, porque no comentário lá a moça está falando que é do Planalto. Então, assim, comenta, manda mensagem pra gente, a gente vai até vocês, vai fazer uma matéria, porque, gente, não pode ficar desse jeito. Não tem condições. Entendeu? Isso é o que a Patrícia falou, é saúde, saúde pública. Entendeu? Então, tem que cobrar essa Sabesp, tem que ficar em cima dessa Sabesp. E uma coisa que eu vou falar para vocês, não se vendam, tá? Não se vendam. Ah, eu vou te dar 2.000, 3.000. Gente, você não aluga uma casa da noite para o dia. Não aluga uma casa da noite para o dia. Porque, primeiro, você vai precisar de ter um fiador, né? A casa pela imobiliária é fiador, calção, não tem condições. A casa direto com o dono é assim, saiu uma pessoa já está entrando outra. Então, assim, gente, a vida de vocês é muito mais importante do que 2, 3, 4, 5 mil reais. Pelo amor de Deus. Ô, Ana, lembrando, você me fez lembrar agora, né? Na sexta-feira que a gente ficou lá junto com a Simone, né, que chegou a IPTV, levei a advogada lá também, e eu pedi ajuda do Ronaldo, o engenheiro que a Sabesp mandou lá para oferecer esse valor irrisório. E aí eu pedi ajuda para ele. Eu falei: olha, o senhor não pode ir lá na minha casa, se Deus não guardar, a próxima casa é minha. Ele faltou passar o carro em cima do meu pé. A Ellen, a jornalista da IPTV, ficou bobo, ele vai atropelar? E simplesmente falou: liga no 0800 e saiu arrancando o carro. Se vocês verem a matéria, tá lá, o engenheiro Ronaldo. Ele não podia, ele já estava ali do lado, ele não podia ir lá. Peraí, você está falando que, né, já tem um problema iminente aí, né? Bem, vi, vou lá ver, já vou. Não, simplesmente arrancou com o carro, não deu satisfação, faltou passar o carro em cima dos meus pés. Ô, Patrícia, você fez o protocolo na prefeitura e eu quero te fazer uma pergunta. Você procurou algum vereador? Ou algum vereador procurou vocês ali do bairro, né? Você está aqui representando o bairro. Sim. Procurou você para te falar? Tá precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? Alguém procurou? Você mandou mensagem para alguém? Sim, eu mandei várias mensagens para o Anderson Henrique, porque ele é repórter, né? E jornalista que eu saiba tem que ser imparcial, né? Dar a notícia. Ele viu as mensagens, mas nunca respondeu. Então, eles estão sabendo, né? E da prefeitura, não. É responsabilidade da Sabesp. Como se a Sabesp viesse aqui sozinha e mandasse na cidade, né? Que triste, né? Então, os nossos nobres vereadores quer postar fotinho na lombada, videozinho na lombada, mas, pessoal, vai lá no Jardim Flamboyant, vai ver as pessoas lá, saber como que elas estão, sabe? Dá uma ajuda, uma palavra de conforto que for. Vocês estão de recesso, tá? Estão de recesso, estão de férias, vai lá. Não fique só fazendo coisinhas que beneficiem a prefeitura.
sabe? O povo tá lá, porque na hora de vocês pedirem o voto, desce o Jardim Flamboyant inteiro. E agora? Agora eles estão precisando de vocês. O que que vocês vão fazer? A gente está aqui com a Patrícia, ela está falando o que está acontecendo, tá aí, ó, na televisão, né? A gente vê aí o compartilhamento, tem pessoas que vão lá fazer entrevista, mas e daí? Né? Precisa ver essa situação. Então, mais uma vez, você que está com algum problema, em qualquer lugar da cidade de Paulínia, a Brazuca TV, acho que você já deve ter percebido, é imparcial. Se tiver que elogiar, nós vamos elogiar. Se tiver que falar, nós vamos falar, entendeu? Nós estamos aqui para falar para vocês o que é a realidade. Nós não vamos mascarar absolutamente nada, entendeu? Então, você que tem alguma coisa para falar, denúncia, qualquer coisa, gente, a gente tem o nosso Instagram, entra no Instagram, manda no direct, tá? A gente precisa resolver a situação, tá? Ó, a gente está com problema aqui no Jardim Planalto, em qualquer bairro, tá? Mandem que nós vamos até vocês fazer uma matéria, falar o que está acontecendo, né? Eu queria agradecer a Patrícia, queria pedir para vocês seguirem lá na rede social dela, que é o @autistapaulinha. Mais uma vez, a Patrícia é uma mulher autista da cidade de Paulínia. Há 24 anos ela mora aqui e está sofrendo com essas questões aí lá no Jardim Flamboyant. Né, Patrícia? Exatamente. Eu agradeço muito a Brazuca TV, né, por ser esse canal imparcial, que dá a notícia como ela é. Agradeço porque desde junho, né, às vezes eu confundo, a minha casa não foi invadida mais por causa da reportagem de vocês, porque só que eles não vão solucionar. Eles vão, abre a tampa, olha, dá uma lavadinha. A gente não quer isso. Eu quero ter paz de dormir, né, e saber, porque assim, enquanto eles não mudar a encanação, Ana, enquanto não mudar a encanação, igual agora na Simone, depois de tudo isso, eles mudaram lá. Enquanto não mudar, uma hora vai acontecer de novo. E eu Então, não mas quero mudou, mais viver esse tudo pesadelo. bem, mudou a encarnação da casa dela. Eles vão reconstruir a casa dela? Não, Porque vai ter que reconstruir aquela casa, não. gente. Foi isso que Porque como eu. é que vai fazer? A casa está cheia de rachadura. E o esgoto entrou tudo por baixo, né? Aí o que o engenheiro falou que vai calçar, né? Eu estava lá, que vai calçar e que vão fazer para ela arrumar três engenheiros, três orçamentos. Eu falei, Simone, eu não aceitaria isso, né? Mas cada um sabe onde o calo aperta, né? Então eles estão pegando pessoas que estão assim, sem psicológico, entendeu? Sem Porque na hora do psicológico. desespero, eu me coloco na situação. Na hora do desespero, você fala: o que que eu vou fazer? Como que eu Exatamente. vou achar três engenheiros? Como que eu vou achar? Então, eu vou aceitar o que estão me dando. Mas, Exa- gente, não dá para aceitar. Porque, gente, para reconstruir uma casa, não vai ser tão rápido assim. Vai Como que anos. essa pessoa vai ficar na casa de parente? Você ouviu o áudio, né, Ana, que eu mandei da vizinha lá da minha rua, que teve a casa também com a rachadura, que da sala dela foi igual a da Simone. Da sala dela foi rachando, rachou todo o muro que ela conseguia da sala dela, ver a rua toda. Demorou anos. Ela com sofrimento, com o pai no hospital, não sabia se ficava na reforma, se viu o pai, então já é um problema. Eles sabem que tem um problema, né? O próprio engenheiro da prefeitura que foi lá na casa da Simone, ele achou que a gente não escutou, mas a gente escutou. Ele falou: esse aqui, esse bairro precisa de reconstrução. As manilhas que estão lá não suportam mais, o bairro cresceu. São coisas de 80, né? São aquelas Então, manilhas de assim, telha. gente, aí você já tira a sua própria conclusão, você aí na sua casa. Se as pessoas que estão na Sabesp, trabalhando na Sabesp, fala isso, o que que a gente pode esperar? Aí a gente vai esperar o quê? As casas todas cederem, ficar todo mundo lá embaixo, todas as casas rachar, para fazer alguma coisa? E eu tô lembrando aqui, eu não sei quantos anos já faz, mas a minha tia mora no Ouro Negro. E eu acho que eu até comentei com você, Patrícia, que a casa dela, uma vez estava subindo os pisos da sala. Parecia um filme de terror. Estralava e subia. E ele no Ouro Negro, a gente sabe que tem bastante problema de esgoto também, né? Então, assim, a moça comentou do Planalto, pode ser que na casa da minha tia já era esse problema. E a gente fica pensando, né? Tá cedendo, parece que tá cedendo, tá tudo por baixo, tá indo. Qual vai ser o fim? Então, fica aqui a indignação da Patrícia, a reclamação da Patrícia, e aqui a Brazuca TV está aberta para qualquer pessoa vir falar, manifestar, né, o que está acontecendo no seu bairro. E é isso, gente. Mais uma vez, Patrícia, eu agradeço. E vida que segue, né? Eu espero que realmente sua casa não fique na situação que está as outras, para você não ter que sair. Porque eu entendo como é que vai ser o processo
da sua dificuldade de sair do seu lar. Eu não sairia. Então, eu espero que eles resolvam, porque eu, como autista, eu não fico em qualquer lugar. Eu preciso ter as minhas coisas, tudo certinho, tudo assim, resolvido. Então, eu não consigo ficar na casa de ninguém. Então, eu espero que eles tomem providência para que não aconteça o que já aconteceu nas outras casas. Eu acho que a gente tem o vídeo aí, né, do esgoto lá da casa dela. A gente vai colocar para vocês darem uma olhadinha. Se você não viu, para você dar uma olhada e ver o que ela passa, o que ela está passando. Gente, desde 2022, nós estamos em 2026, entendeu? Então, é muito complicado, gente. Não dá para ficar Todo desse da jeito. rua de esgoto da Alguém Sabesp em precisa fazer top. alguma coisa. Não vamos colocar E só a culpa na Sabesp. vem pro Ah, meu não, cano da minha realmente a casa. culpa é só da Sabesp. Vocês conseguiram entender? Gente, A Sabesp tem que resolver precisa o problema fazer daqui coisa pra para lá. nossas famílias. Porque aqui, ó, a gente já levantou, olha o tanto que a gente levantou já aqui. Eu falo porque Já a gente, colocamos o uma, psicológico também afeta. como que chama? Sabe, o psicológico das pessoas também afeta. Uma psicóloga aí lá. Olha o vídeo aí, gente, para vocês darem uma olhada da situação. Olha a situação que é. Eu imagino o cheiro que é isso daí. Você não desligou o áudio dela? O cheiro que não deve ser isso daí. E aí você ficar. Gente, ela é uma pessoa autista. Ela é uma mulher autista. Foi o que ela mesma já falou. O autista ele sente 10 vezes mais. Então, o que pra gente já é insuportável, pra eles, gente, é muito mais. Então, assim, é até triste a gente falar uma coisa dessa, né? Porque a pessoa fica deitar e achar que como que vai ser amanhã? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou ter que sair da minha casa ou não? Eu acho que esse é o pensamento que fica na Patrícia, na cabeça da Patrícia. Exatamente, Ana. É isso que eu vivo todo dia. Qual será a próxima vez, né? Se não fosse a intervenção da TV ter mostrado os vídeos, estava acontecendo, né? Então, assim, é difícil, né, gente? Ou esperar acontecer uma coisa pior, bem pior do que isso que está acontecendo, eu acho que é isso que estão aguardando. Acontecer uma coisa bem pior. Porque se já está desse jeito, não estão dando assistência, como é que É, vai fazer depois? eles estão assumindo o risco, né? Porque estão mexendo com vidas. E não são poucas vidas, gente. Não são poucas. A gente está falando do Jardim Flamboyant, de uma parte. O problema está em todo o bairro. Em todo o bairro. E vão esperar até quando para começar a fazer essa reforma que a pessoa falou para ela aí, né? Então a gente vê aí que nem o prefeito está preocupado lá no São José com as águas, né, da chuva e os outros bairros. Os outros bairros também precisam de um olhar, né? Precisa olhar para esses bairros, olhar para essas pessoas. Não é simplesmente esquecer. Ah, aconteceu agora, vamos ver agora qual vai ser o próximo pra gente. Não, gente, tem que tentar resolver o negócio, entendeu? Já solucionar o negócio, não ficar enrolando, tá? Então fica aqui a manifestação da Patrícia e a gente segue aí observando. Depois, se for preciso voltar aqui para falar sobre esse assunto de novo, vamos voltar e vamos ficar em cima. A Brazuca TV vai ficar em cima para poder dar uma solução para essas pessoas, ajudar a cobrar, né? Porque se ninguém está cobrando essa brecha, a gente vai começar a cobrar também. Mais pessoas cobrando, quem sabe se resolve, né? Para não acontecer coisa pior, gente. Porque ali são vidas. Tem muitas vidas ali naquele bairro, tá bom? É isso. Nós vamos dar uma pausa de 5 minutinhos, que nós vamos colocar aqui nossas duas convidadas também que estão nos aguardando, a Dalva Maria e a Valdirene Mira. Nós vamos falar sobre acessibilidade. Então, nós vamos fazer um intervalinho de 5 minutinhos. Vamos fazer uma pausa aqui, tomar uma água e já voltamos, tá bom?
Boa noite, pessoal. Novamente estamos de volta aqui na Brazuca TV, ao vivo, agora 19 horas e 59 minutos. Agora nós voltamos aqui com duas convidadas muito especial para minha pessoa e para nossa comunidade, né? Eu vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher da pele parda, eu tenho 1,58 m. Eu estou vestindo uma calça preta, risca de giz, né, que é os risquinhos brancos, um sapato preto, uma camisa com detalhes dourados e uma blusa de frio branca. O meu cabelo é um cabelo curto, castanho escuro, eu uso óculos, tá? O tema de hoje, aqui na Brazuca TV, é acessibilidade, tá? Então, eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas. Eu estou aqui com a Dalva. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Dalva, pode se apresentar para as pessoas. Quem não conhece a Dalva Maria Brasil, ela vai se apresentar para vocês. Meu nome é Dalva, né? Eu sou servidora pública. Estou aqui em Paulínia desde 2006. Estou conselheira, né? Vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Paulínia. Eu sou uma pessoa com baixa visão, né? E estou aqui para falar desse assunto mega importante que é a acessibilidade. Isso. Antes de eu apresentar para vocês, a Valdir me pediu para você apresentar, eu vou ler para quem ainda não sabe o significado da palavra acessibilidade. Acessibilidade é a condição que garante às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o alcance, a percepção e o entendimento para utilizar espaços, serviços e informações com segurança e autonomia. O objetivo é eliminar barreiras físicas, digitais, atitudinais e comunicacionais, promovendo a igualdade de oportunidades. Então, esse é o sentido da palavra acessibilidade. Então, agora eu vou apresentar para vocês a nossa outra convidada, a Valdirene Mira. Boa noite, Valdirene. Boa noite a todos, boa noite, Ana Paula, Dalva. Bom, para quem não me conhece, eu sou Valdirene Mira, tenho uma deficiência física, hoje um pouco mais, né? E também tenho uma doença rara, popularmente conhecida como ossos de vidro. Estou também como conselheira estadual dos direitos da pessoa com deficiência, no meu segundo mandato aí. Já fui conselheira municipal aqui em Paulínia, já fui presidente do conselho, ajudei a criar o conselho, enfim. Vou me descrever, né? Sou uma mulher de baixa estatura, tenho um cabelo longo, castanho, um pouco branco agora, né? Estou aqui usando uma blusa de frio com listras preta, branca, um rosinha claro. Estou com uma calça cinza, com as estampas assim, e sapato preto. E tenho aí mais ou menos 1,30 m e poucos. Meninas, é isso. Nós vamos falar sobre um tema que, para vocês, é muito difícil, né? Acho que para todo mundo que tem uma pessoa com deficiência em casa, é um tema bem complicado, né? Nós falamos que em Paulínia acessibilidade é crítica, né? Para quem utiliza o ônibus, para quem utiliza qualquer coisa, a Dalva que tem a baixa visão, a Dalva anda de bengala pela rua. Fala um pouquinho, Dalva, das dificuldades que você tem, você, uma pessoa com baixa visão, de acessibilidade nessa cidade. Então, eu gosto de partir do princípio que o meu local seguro, meu porto seguro é a minha casa. Porque ali eu sei como está a situação da minha casa, onde os móveis ficam localizados. Então, dentro da minha casa, eu sei que eu posso ficar tranquila que eu não vou me machucar, né? Cair, a gente pode até cair, mas uma questão de eu saber onde eu estou pisando.
quando eu saio de manhã para trabalhar, é aí que eu fico mais tensa. Por quê? Porque pode acontecer qualquer coisa. Um buraco, uma calçada que não tem guia, é, de alguém agir contra mim ou de algum automóvel ou alguma pessoa ou bicicleta é, me bater em mim, então eu fico muito tensa e preocupada. A questão da acessibilidade, as pessoas não entendem porque a pessoa deficiente tem que ficar em casa. Não, nós podemos estar em todos os lugares. Pessoas, como todas as outras pessoas, as pessoas com deficiência, elas podem estudar, elas podem se formar, elas podem trabalhar, elas podem viajar, elas podem estar nos locais que elas quiserem. Mas o que nos impede é a falta de acessibilidade. E isso, de acordo com a Constituição, não pode acontecer, porque a falta de acessibilidade nos tira o direito de ir e vir. Sim. Então, quando não tem uma calçada adequada, que ela é esburacada, ou se ela é irregular, quando ela não tem uma linha rebaixada, quando o ônibus ele não para no ponto, no local certo, que a guia fique de acordo com o tamanho, né, a altura do ônibus, para a gente poder entrar sem dificuldade, né? Então, quando isso não acontece, isso nos tira a acessibilidade. E realmente, existem locais, né, que a gente, como eu ando a cidade inteira, eu sei os locais que eu posso andar e que eu não posso andar. E Pessoal, só para vocês terem uma noção, desculpa te cortar, Dalva. A Dalva problema. trabalha, tá? A Dalva trabalha hoje, a Dalva, como ela já disse, ela é funcionária pública. A Dalva hoje trabalha no CREAP. Para quem não conhece, fica próximo ao Poupa Tempo. Então, a Dalva, ela anda de ônibus, a Dalva vai na academia, ela tem uma vida ativa. E, infelizmente, sofre com essas questões. Então, assim, é um ônibus que não para no lugar adequado, é um ônibus que não desce a rampa. Porque não é porque ela tem baixa visão que não precisa baixar a rampa para ela. Precisa baixar a rampa para ela. A rampa não é só para o cadeirante. A rampa para quem tem baixa visão ou mobilidade reduzida. Um idoso que não vai conseguir alcançar o degrau do ônibus, a rampa tem que ser baixada. E Esse é um grande desafio. eu queria saber de você, Valdirene. A Valdirene, ela anda com o triciclo dela pela cidade. Eu queria saber de você, Val, quais são as suas dificuldades? Então, no meu caso, é um pouco diferente, cada um falou aí que ela pode cair, eu não posso. Então, assim, no meu caso, eu não posso cair de jeito nenhum, né? Para quem tem ossos de vidro, a gente sabe o quanto isso é perigoso. Hoje, com a idade, a minha dificuldade de locomoção é maior. Então, andar pelas ruas, andar no centro da cidade, para mim se tornou um risco. Eu tenho um triciclo e tenho a cadeira de roda, que eu recebi e que deveria nos ajudar. E é muito bom, porque a longa distância eu não consigo mais andar. Eu uso bengala canadense e sinto dores fortes, dores quase sempre. Então, a dificuldade minha de locomoção é muito grande. E como eu tenho o risco de cair, não posso cair, então eu tenho que andar com cuidado. E a gente vê o quanto as ruas não estão preparadas para ninguém, gente, porque qualquer pessoa pode cair, o idoso pode cair. Então, se o município investe em acessibilidade, ele não está ajudando uma pessoa, ele está ajudando a todos, porque o local que tem acessibilidade, ele pode ser utilizado por todo mundo. Então, a acessibilidade, ela não é apenas para as pessoas com deficiência. O local com acessibilidade é para todo mundo. E a gente tem que tirar essa imagem de que as pessoas com deficiência só vão em médico, tá? Nós somos mulheres com deficiência, eu vou no cabeleireiro, eu já até falei que tá branco, eu vou no cabeleireiro, posso fazer a unha, posso ir no mercado, posso ir na farmácia, eu posso ir no cinema, Tem o e tudo direito, bem, é um né? direito Sim. nosso. Onde nós queremos ir, aí é uma escolha. O município ele tem que dar condições para que a gente possa chegar. O transporte hoje em Paulínia é um risco para mim, e não só para mim, para qualquer pessoa com dificuldade de locomoção. Mas se eu tivesse um transporte adequado que pudesse me atender, eu teria mais coragem de sair de casa, mas hoje eu tenho medo, né? Hoje nós temos a Move, que é também
Foi um sonho, viu, Ana Paula? Quando a É. gente pensou na MOVE, olha, a MOVE ela foi pensada, hoje ela tem esse nome, mas quando a gente pensou, nós, que eu digo assim, as pessoas com deficiência, lá em 2012, a gente imaginou o transporte porta a porta como já existe em São Paulo. E aí tem gente que pensa que isso é luxo, que isso é frescura para. Nossa, mas eles querem tudo. É, só quem senta na cadeira de roda e tenta andar na rua vai entender o que é que a gente está falando. É. A MOVE, ela não é luxo. É dar condições para que a gente possa ir aonde a gente quer ir, sem ter risco de cair, de ter a cadeira enroscada num buraco e tudo mais. E as pessoas com deficiência visual também, porque ela pode bater numa árvore. Eu já ouvi inúmeros casos, né, Dalva? Sim. De pessoas que acabaram entrando. Hoje não entra mais nos telefones, porque não existe, né? Porque É. orelhão antigamente era muito comum. Então, quando a gente pensou na MOVE, a gente pensou nesse direito de ir e vir, que nos ajudaria. E não é porque a gente quer regalias, né? A gente quer direito, o mesmo direito que todas as pessoas têm de sair de casa. E que para a gente é diferente. O sair de casa para a gente hoje é risco, né, Dalva? É É risco. risco porque a gente não sabe o buraco que a gente vai encontrar. É um A gente... desafio, É um né? desafio. É um desafio. É isso. E aí tem gente que acha que a gente que é luxo. Eu escutei de uma pessoa, né, gente? Tem muita gente que luta pela nossa causa, mas lutar pela causa é se colocar no meu lugar. E só vai se colocar no meu lugar quando sentar na cadeira e tentar andar na rua. Sim. Eu ouvi de pessoas assim, nossa, mas vocês pensam que o transporte é um Uber. Não, não é um Uber, porque o Uber chega na hora que eu quero e me pega na hora que eu quero. Ele é uma necessidade, porque já que o transporte público não atende a gente, né, Ana Paula? Você vai esperar o ônibus, né, Dava que usa muito o circular. Sim, muito. Você pega um cadeirante, coloca lá no ponto, o ônibus chega, a rampa não está funcionando. Aí o motorista fala: ó, pega o próximo. Será que o meu compromisso é menos importante que o Se teu? você já Então, perdeu. eu posso ter uma consulta, eu posso ter um Sim. compromisso importante, mas e aí o deficiente tem que esperar o próximo. Aí chega o próximo, o cara fala: vixe, não está funcionando. E o E aí deficiente sempre fica para sempre trás. fica para trás. Ele é o E último, olha, ele deveria ser o primeiro, isso mas já ele é o último. aconteceu, Dalva, de cadeirante estar no ponto, o ônibus chegar, tá lotado. Gente, é um lugar para o cadeirante no ônibus. Ele É um tem a lugar vaga reservada. reservada. Aí o motorista fala: ó, esse está lotado. Tá lotado, mas é um lugar só para nós, né? Então, assim, peça licença. As pessoas também têm que entender, viu, Sim, Ana Paula? Não sim. só colocar o ônibus adaptado na rua, porque a gente tem que falar com o usuário também, para que ele possa entender Eu acho que é um pouco de falta de empatia, né? De empatia. entender que, assim, já é, como a Dalva já disse, já é difícil sair de casa. Aí você pensa, você vai ter que sair com a sua cadeira, você vai ter que esperar o ônibus, você tem que ficar naquela. Será que vai estar lotado? Será que não vai? Será que o motorista vai parar? Será que ele não vai? Quando eu utilizava mais o ônibus, eu já cheguei a ver ali no Maestro um deficiente visual. Ele dá o sinal e o motorista ia embora. Faz de conta que não viu, né? Você entendeu? Ele se faz de cego. E nós nos O próprio. reunimos, né? A Val e a Dalva, e eu também, e outras pessoas com deficiência, nos reunimos com os vereadores da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras para falar sobre as demandas, né? Sobre as reclamações. Porque eu falo que se todo mundo ouvisse uma pessoa com deficiência, não teria problema na cidade. Sim. Porque se ouvisse a pessoa que vive, a Valdirene, ela anda no triciclo dela. A Dalva é deficiente, tem baixa visão, ela anda pela cidade. Se ouvisse, não teria tanto problema. E nós sentamos lá, conversamos com ele, levamos as demandas. Depois eles vieram com um vídeo que foi na empresa e estava tudo Tudo uma funcionando. maravilha. É tudo lindo. É tudo lindo. É a mesma coisa que você está com o carro está fazendo um problema, barulho, você vai lá no mecânico, o problema sumiu. Parece que o problema sumiu. A rampa subiu, todos os motoristas são treinados. Quando, na verdade, lá dentro, gente, pode funcionar. Não estou falando que não. Mas ele tem que funcionar lá na ponta, lá Mas no e bairro, lá na fora? rua. E lá na rua? E lá na rua? E lá no bairro? Que a gente vê a Andrea Corda sempre fala lá no Vida Nova, lá no Amélia, que a rampa não funciona, gente. A rampa não funciona. Então a gente foi, conversou. Ainda a gente até ouviu da Valdirene, que depois a gente ficou falando. O vereador virou pra gente e falou assim: vocês têm que trazer pra gente o problema e a solução. Peraí. É, a Nós solução. temos que trazer o problema e a solução? Temos que mudar de cargo, né? Entender. A gente Então, tem que assim, mudar eu de acho cargo. que a isso, né? gente está no lugar errado. Então, Você entendeu? É
muito difícil, gente. A gente até propôs, a Valdirene propõe várias vezes. Nós queríamos fazer Sensibilização. sensibilização. Senta aqui É. na minha cadeira, meu querido. Vamos andar. Pega Andar. a bengala da Dilma e vai andar pra rua. Coloca um tampão no Sabe, olho. Coloca um tampão no seu olho e vai andar na rua pra você ver. Gente, passa ali no bosquinho. Em Sem torno do condições. bosque. Estão fazendo as calçadas. Eu comentei no post que foi da Van e sei que o direito também comentou. Gente, a calçada está com agora os tocos das árvores, no meio. Como é que uma pessoa deficiente visual vai andar ali? Não tem um Não piso tem tátil. condições. Não tem um piso tátil. Ela vai cair. Ela vai cair, gente. Aumentaram a calçada, mas e daí? A árvore estava ali. Ah, mas a gente não pode tirar a árvore. Tudo bem. Não pode replantar. É uma árvore centenária. Mas alguma coisa você vai ter que fazer. Você tem que colocar uma marcação, né? Você Para que a entendeu? pessoa possa. O Valdir, não tem um piso tátil. Não tem. Como é que vai fazer? Você com a sua cadeira de roda não vai conseguir andar ali. Olha, na Por causa do verdade, seu triciclo. o Dalva, Sim. ou Ana Paula e Dalva, né? Eu acho assim que os governantes, eles fazem a política para a pessoa com deficiência sem ouvir a pessoa com deficiência. Sim. E aí a gente escuta muito eles tendo ideias maravilhosas que na cabeça deles funciona. E aí, assim, sem ouvir a gente, que é a pessoa lá na ponta que vai receber esse projeto, essa proposta, não adianta nada. Porque daí a gente vai sair ouvindo o que eles costumam fazer também, viu, Ana Paula? Que a gente é o reclamão, o brigão, porque A é o que eles veem. barraqueira. Quando a gente coloca o que a gente não gostou, o que não ficou bom, a gente é reclamão. Agora, assim, ouvir a gente primeiro, eles não querem, porque a gente foi lá, falou com os vereadores sobre o transporte. E saímos com um papel de mentiroso, porque tudo que a gente falou parecia que era mentira. Sim. Tava tudo Né? bem, né? O vídeo desmentiu toda a nossa fala e assim, ninguém trouxe para a gente uma resposta de solução de tudo que a gente apresentou como dificuldade nossa. Então, assim, o que adiantou essa reunião? Se Nada. tudo que a gente colocou para eles, nenhuma solução foi apresentada, ninguém falou para a gente, Adiantou olha, sim, só pra gente sair na foto, porque ainda usou a nossa imagem para sair na foto e fazer vídeo. Que então, recebeu as pessoas com deficiência e doenças raras. Infelizmente, parece que o deficiente só serve para sair bonito na foto. É. Só para isso. então, mas olha, o que está acontecendo com essa van, e continua acontecendo, a gente tem muitas regras, né, Dalva, assim, com a van. Nós temos que marcar com 2 dias de antecedência, nós temos que estar lá pronto 1 hora antes e tudo Esperar mais. até 1 hora Tem várias depois, regras. é bom. Quando a van foi criada, era para a gente ir em qualquer lugar. Hoje ela virou uma van da saúde. Eu não tenho nada contra, gente. Eu só quero dizer que, mais uma vez, a gente é taxado apenas como saúde, né? E a gente gostaria de ser visto como uma pessoa com direito de ir no cinema, de ir namorar. Eu vi até uma questão aí de uma pessoa que quis ir num lugar aí que questionaram. Cara, onde nós queremos ir, eu acho que não deveria ser rotulado dessa As forma. pessoas com deficiência podem e devem estar em todos Os os lugares. aonde ela quiser. Aonde ela quiser, gente. Então, a gente ainda escuta muito essas rotulação, né, de que o único lugar que a gente pode ir, né? Olha, eu escutei, inclusive, de uma pessoa, eu não vou falar, mas ela falou assim, olha, mas então, achei um absurdo aquela pessoa querer a cadeira, a van para isso, sendo que tem outras pessoas com outras prioridades da saúde. Eu falei, olha, eu não acho um absurdo. Primeiro que essa van não foi criada só para isso. Tem uma demanda da saúde, ok. A gente pode atender a demanda da saúde, mas não pode ser só isso, gente. A gente tem que entender a necessidade de quem tem dificuldade de locomoção. É claro, eu acho que tem que ter critérios, tem que ter regras, mas para a gente tem muita. Agora, o contrário não acontece, Ana Paula. A gente, assim, é desmarcado sem nenhuma antecedência. Às vezes a gente fica lá parado, esperando, sem nenhum aviso. Tem hora para nos buscar e a gente tem que estar pronto 1 hora antes, mas para nos levar embora de volta, não tem. A gente tem que esperar a hora que eles querem. Então, o que eu acho que é errado, a gente parece um favor. A gente parece mendigo, né? Eu costumo dizer, a gente parece E o MUV Pidão. não é dessa gestão, tá, pessoal? Não, Como não é. o nosso digníssimo prefeito colocou lá quando ele foi para a ONU, que ele fez várias coisas, o MUV, Danilo, não foi você que fez. O MUV foi da gestão do Duca Zelato, tá? Inclusive, antes dele sair, ele deixou mais uma e essa gestão não comprou nenhuma e a gente sabe que está colapsando. Tá vendo? Então, assim,
Não adianta você colocar lá post na internet, no Instagram, falando que você foi para a ONU, e você fez isso, fez aquilo outro, você entregou órteses e próteses. Eu queria fazer uma pergunta. A Valdirene está aqui, ela vai me ajudar, porque estamos com duas mãezinhas com problemas na cadeira de roda, sem conseguir manutenção. E eu soube da nossa amiga Valdirene que, Não tem. infelizmente, Não tem. não tem manutenção. Então, na verdade, assim, essas cadeiras entregues, a cadeira é uma necessidade, né, para ajudar a pessoa com deficiência. E essa entrega da cadeira sempre foi feita, viu, Ana Paula? Não foi agora que está acontecendo. Sempre a cada 2 anos, por aí, a pessoa tem direito protocolar, tem todo um trâmite, mas Sim. sempre foi feito assim. O que eu percebi, essas cadeiras que vieram agora, a marca é muito boa, só que nem sempre ela serve para as mesmas pessoas. Como veio um padrão, aí assim, no meu caso, por exemplo, eu tenho baixa estatura, sou pequena, a cadeira para mim ela ficou muito grande. O encosto dela passa da minha cabeça. Mas não Foi tira medida? tirou a medida, tudo. E não só minha, tem outra amiga que também ficou muito grande a cadeira. Então, antigamente, a cadeira ela vinha sim sobre medida, porque isso também é um risco para a pessoa que está utilizando a Sim. cadeira. Por isso que é necessária a medida, para que ela possa ser adequada para aquela deficiência. Cada pessoa tem um corpo, tem uma necessidade, e necessidades diferentes, né? A gente sabe aí da nossa amiga aí, Andréia, que está sempre falando da cadeira dela, e às vezes a gente questiona porque a cadeira dela ela usa muito, e é claro que ela usa muito, né, gente? Ela é uma pessoa com deficiência física. Só que a cadeira que eu acho que entrega para ela deveria ser pensada no corpo dela e na estatura dela, para que pudesse atender ela mais tempo. A gente sabe que não vai ter vida toda. Só que, Sim. por exemplo, uma pessoa com deficiência, gente, tem gente que acha que a gente não quer trabalhar nem nada, vive com salário mínimo. Você acha que vai conseguir dar manutenção numa cadeira? Um pneu de uma cadeira é quase o preço do pneu de um carro. R$ 300, é por aí. E aí, assim, um Ford Ka custa isso, mais ou menos, né, gente? Eu não tenho carro, mas vocês devem saber. E fora que o pneu não é. Não é a única peça a ser trocada. O tempo de vida da bateria é de 2 anos, 1 ano e meio, ela já começa a apresentar falhas. Então, a gente recebe a cadeira e não tem manutenção. Mas a cadeira, como qualquer veículo, ela não vai aguentar muito tempo se ela não der uma manutenção. Como o município não tem um contrato junto com a entrega da cadeira da manutenção, claro que a maioria logo vai dar problemas, né? A gente sabe disso, porque é um veículo, ele vai apresentar pneu, o joystick, que também pode ter muitas complicações, e a E bateria. existem algumas coisas que, na realidade, poderia ser feito diferente. Venham nos perguntar. Porque quem sabe a necessidade é a pessoa com deficiência. Sim. Então, nós sentimos na pele. Sim, O que será, né? Eu estava até conversando com a Valdine, o que será que as pessoas pensam de nós, pessoas com deficiência, quando nós exigimos os nossos direitos que a e gente tá somos folgado. questionados, É. né? Porque não sei se a sociedade acha isso, que nós gostamos de ser pessoas com deficiência para que nós possamos estar exigindo, né, os nossos direitos. Porque isso nos é garantido por lei. Isso não é um favor. Não. Isso é a humanidade, é humanização. Claro. É a gente estar incluído, nos incluir no todo. Porque nós temos que estar no todo. Nós temos que estar nós estamos no nosso local de fala Sim, e nós só queremos que, não quer que seja criada uma outra lei. Nós queremos que sim, que sejam cumpridas as leis que já estão aí. Um grande amigo meu, o Rodrigo, que ele é da instituição Bengala Verde, foi questionado que lei que poderia ser criado para que melhorasse para a pessoa com deficiência. mais Ele uma. falou assim, não tem necessidade de ser criada mais lei nenhuma. Basta se fazer cumprir as leis que estão aí. Sim. De acessibilidade, de inclusão, de você ter um lazer acessível, de você estar em todos os lugares. Sim. Então, nós, como pessoas com deficiência, nós sentimos na pele. Por que não vem nos perguntar?
Sim. Eu gostaria muito, sabe, de ter uma conversa com o prefeito, com o senhor Danilo Nós Graça. gostaríamos. Vocês já pediram essa? Já. Não Já foram pedimos. atendidos ainda, gente? Não, Ô, não. prefeito, assim como nós, mães atípicas, né, já pedimos, apesar, gente, que eu vou confessar uma coisa para vocês, não sei se vocês já sabem. Ele atendeu algumas mães atípicas, mas eu não pude estar na reunião. Eu fiquei Ah, tão é? triste, porque ele falou que eu fui. O assessor dele falou que eu fui candidata a vereadora e eu tinha que falar com o prefeito em questão. Agora, o que que o prefeito em questão de quando eu saí Mas o vereadora prefeito precisa eleito, ver? ele tem que atender a população, de modo Eu acho geral, que o né? Danilo se esquece que ele tem que governar para todos. É. Então, Danilo, aqui, ó, 2 pessoas com deficiência que já pediram reunião com você e até agora nada. Você tem que ouvir essas pessoas. Você tem que ouvir as mais atípicas, tem que ouvir as pessoas com deficiência para fazer em prol das pessoas. Sim. E nós estamos querendo, né, saber o que ele adquiriu de conhecimento para nós poder saber como que ele vai ser utilizado esse conhecimento aqui. É porque ele foi na ONU, né, meninas? Então, Ele isso foi daí. na ONU, ele e o Anderson Henrique foram na ONU. E aí depois ele fez os posts lá, que eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro. Pois Gente, Isso daí que foi algo que me deixou assim muito indignada, gente. Eu não tenho nada aonde ele vai, eu deixo de ir. Mas assim, falar de um tema tão sério, tão importante pra gente, né, que convive com isso o tempo todo, sem antes ter conversado com a gente, eu acho que ele não precisaria ir tão longe para ouvir o que precisa ser feito em Paulínia. Aqui mesmo nós poderíamos ajudar. Porque a nossa intenção, né, Dalva, não é só reclamar, só Não, criticar. e outra, Na nós não temos verdade, nada nada contra contra. partido X ou partido Então. Y. Nós estamos aqui para um todo. Eu acho que a gente mais contribuiria se ele tivesse ouvido o que a gente tem para sugerir. Eu sei que não vai sair quebrando e fazendo acessibilidade da cidade inteira. Só que eu morando em Paulínia já tem 26 anos. E assim, há quantos anos eu estou falando a mesma coisa? E eu vejo que a gente pouco avança, muito pouco. Eu acho que Paulínia, com o recurso que tem, ela poderia ser modelo de acessibilidade para toda a região. A gente poderia já ter começado, ter feito alguma coisa. Agora, assim, o que não dá é para a gente escutar sempre as mesmas desculpas. E eu confesso para vocês que eu até me entusiasmo em ver a Ana Paula e a Dalva tão animada. Eu estou há mais tempo. Eu não tenho esse temos que ânimo. nos animar, então. Eu não tenho esse ânimo todo, porque eu já vi passar muitos prefeitos e todo mundo abraça a causa. E não é só para abraçar a causa. Eu quero não só sair na foto, eu quero ver as coisas acontecerem aqui na rua. Eu quero fazer vídeo elogiando também, eu não quero ficar Sim. criticando. É A porque minha intenção não. falam que a gente só reclama, mas Sim. a gente queria ter um momento de chegar e elogiar. Sim. Eu estive na Vila da Copa com o meu filho autista. Foi eu e umas outras pessoas. E até comentei que não tinha uma área PCD. Será que eles acharam que nenhuma pessoa com deficiência iria ver um jogo da Copa na Vila da Copa? Agora, Agora eu te falo, todo evento tem que ter uma área PCD, ou não? é Ou a só- lei, né? Então, Ana ou Paula, só- precisa a gente ficar cobrando? Precisa, Precisa por sabe? quê? Porque parece que, gente, é tão Esquece. simples. Eu acho que esquece. Eu acho que esquece. Nós tivemos o Natal inclusivo. Val, aonde foi inclusivo? Onde foi inclusivo? Eu acho que ali teve vários. Tudo bem, foi o primeiro. Lá vai a gente fazer o papel de reclamão, né? Então, mas Foi o primeiro. Mas a Mas solicitação olha, foi do dia inteiro. Eles o pegaram tipo, horário, 2 horas. o horário foi ruim, a acessibilidade no local, porque para mim, se for Você conseguiu andar de acessível, trenzinho? eu não consegui. E não era acessível para todos, então, né? E assim, se o Natal é inclusivo, ele tem que proporcionar que todas as pessoas possam participar das atividades que foi proposta, né? E nem os espaços lá, Ana Paula. É. A gente tinha aqueles lugares para tirar foto e tinha um desnível que para você pode não ser nada, mas para um cadeirante, a cadeira não sobe, gente. Sim. Então, eu acho que tem que ser pensado em todo o local. E assim, nós temos o conselho, nós temos o departamento hoje. Para quê?
né? Às vezes, assim, eu acho que criar mecanismo para criar cargos e não ter, de fato, acessibilidade lá na ponta não adianta nada, né? Porque não adianta as pessoas falar para mim que não ganham hora extra para fazer, porque assim, não ganham hora extra e nós que ganhamos o salário mínimo temos que dar manutenção na cadeira de roda. E aí ninguém acha errado isso. Acho que a gente é preguiçoso, que a gente não quer trabalhar. Agora, e quem ganha lá, tá lá para fazer isso? Porque eu acho assim, Ana Paula, se existe um departamento para pessoa com deficiência dentro da prefeitura, quando vai ter um evento, ele já deveria se adiantar. Deixa eu ir lá ver. Deixa eu ver se está acessível. Porque Precisa a gente lembrá-lo? tem o cronograma, né? Porque o prefeito até postou, né? Que vai ter vários shows Nossa, vai aí, ter. né? Tá uma Então, beleza. assim, vai ter um show, ó, a Secretaria de Cidadania e Justiça. Vamos lá conversar. Gente, tenda teia não é tudo, tá? Não é só isso. Tenda teia não é tudo. Porque não são só as pessoas com teia que vão na festa. É um baixa visão, é uma pessoa que vai precisar de um triciclo, é um cadeirante. Sim. Sabe, na Vila da Copa não tinha nem o banheiro, gente. Aí depois que reclama, que posta vídeo, que faz isso, faz aquilo, aí aparece. Aí, e outra coisa, aparece, mas a Copa acabou, já viu que eu tinha que fazer até. Então, uma coisa que eu sempre falo, no meu caso, né? Eu trabalho, eu sou uma pessoa financeiramente, sou independente, né? Eu e meu filho, eu agradeço muito, né, pelo meu serviço e, né, sou técnica de enfermagem e faz 20 anos que eu estou na prefeitura de Paulínia, eu só tenho a agradecer, porque daqui que eu tiro o meu pão de cada dia. Então, eu sou muito grata a Deus por ter prestado um concurso público e estar aqui. Mas apesar de eu não ser uma pessoa em vulnerabilidade, a pessoa com deficiência, ela é sempre a mais vulnerável em relação à pessoa típica. A pessoa que ela não tem deficiência, né? Porque, assim, hoje você pode não estar, mas amanhã você pode estar. Todo mundo pode estar deficiente, né? Existem várias situações que as pessoas, né? A Lei 142, ela fala das deficiências, né? Dos PCDs. Então, se você tem alguma dúvida, entre lá na Lei 142, que ela fala as especificações de quem é deficiente. Que doença, que CID, que você se torna pessoa com deficiência. A Lei 142 é para isso. E só que eu ainda assim, eu sou a pessoa vulnerável. Porque quando eu dou sinal para o ônibus, para ele parar, porque ele tem que me ver, né? Eu faço assim, eu quando não consigo, mesmo os pontos de ônibus sendo acessíveis, né? Para as pessoas com deficiência visual não são, né? E a gente já falou muito sobre isso, né? Quando o Dr. Ricardo ele estava na Cidadania e Justiça e a gente conversou. E a Fábia também perguntando o que poderia fazer, né? Já criaram algumas coisas, mas nunca deu muito E, resultado. tipo assim, só Ainda que pra precisa de pessoa com alguém, né? Então, mas para a pessoa com deficiência visual, ela precisa ouvir. Ouvir. Ela precisa ouvir. A saída da pessoa com deficiência visual é ouvir. Não tem no ponto de ônibus eu com alguma coisa para eu falar, alguma coisa que fale comigo para falar que meu ônibus está vindo. Sim. Então eu pergunto para as pessoas. E as pessoas, sim, sempre me ajudam. Sim. Graças a Deus as pessoas me ajudam. Tem gente muito boa, né, no mundo aí. Graças a Deus. Então, eu consigo, as pessoas falam, ah, tá vindo. Eu levanto a minha bengala, eu mostro antes do motorista estar no ponto, eu falo, olha, ele tem que me ver, eu tenho que mostrar a bengala para ele antes, para ele saber que eu sou uma pessoa com deficiência e que eu vou entrar na porta do meio. Eu posso estar em qualquer lugar, no ponto. O motorista dificilmente para Aonde? perto de mim. Eu sempre, todas as pessoas vão em direção ao ônibus E você fica lá. e eu tenho que alguma pessoa me ajudar para que eu possa chegar perto da porta do meio do ônibus quando ele abre a porta. Então, existem alguns motoristas que já me conhecem, né? Como o senhor Jurandir, que me pega todos os dias, 10 para 6 da manhã no ponto de ônibus, né? Ele vai voltar de férias essa semana, graças a Deus. Então, ele me ajuda. E eu falei isso pro
para a Fábia, mandei para ela o áudio, para o secretário Emerick também, porque existem pessoas boas, Sim. só que tem que ter um pouco de força de vontade, tem que ser uma pessoa que treinamento. tenha, né, Você sabe, paixão, tem que ter um treinamento, sim, olhar mais para a pessoa com deficiência, porque, não é fácil. não. Você sabe que em Dói, São dói na Paulo, pele, Dalva, né? Dói na dói. pele, dói o coração, você fica triste, porque você é uma pessoa excluída da sociedade. Porque eu, como deficiente visual, eu tô aqui, eu não tô vendo nada. Esse horário eu já não enxergo nada. Sim. Então, a pessoa, oi, nossa, mas a aparência dela, então. Só que não é a minha aparência, É. é a minha deficiência. É dentro. É. Então, as pessoas acham que, tipo, se eu não enxergo, se eu não consigo, eu faço de propósito? Jamais. Jamais vou fazer isso para atrapalhar a vida de qualquer pessoa. Ninguém quer ser deficiente, nem estar Não, deficiente. estar Sim. deficiente. Mas É olha, muito difícil. em São Paulo, eles fazem assim, pelo menos no metrô. Eu acho, eu sei, São Paulo é uma metrô, uma cidade, né, muito grande. E funciona para quem mora lá, que todas as estações têm uma pessoa que está lá preparada para ajudar a pessoa com deficiência visual e outras, né? Mas principalmente a pessoa com deficiência visual a entender ali ó, qual o metrô que ela vai pegar, qual a estação que ela vai descer. Então, eles colocam ela no metrô que ela precisa, na hora que ela vai descer já tem alguém lá esperando. Eu acho bacana, porque em alguns casos ainda é necessário Sim. a presença de uma E ajuda pessoa muito. e ajuda muito. Tudo bem, Paulínia é uma cidade pequena, não sei se seria essa a proposta. Eu já vi alguns projetos, viu, Dalva? Eu também já vi, Voltado tá? para deficiente visual no Sim. transporte. Mas assim, Mas acho que só ouvindo o deficiente. Então, mas ouvindo o deficiente visual que moram nesses municípios que tem esses projetos, nenhum deles superou a pessoa. Então, assim, ainda é falhos, né? Porque são equipamentos que a pessoa Que não tiver fica, manutenção. que não, então. E a gente sabe E como a que é isso, né? atualização também não. A gente sabe como é isso, até o próprio semáforo sonoro, você sabe que não funciona, então são várias coisas assim. O equipamento ele precisa de pessoas que dê a manutenção. né? Os projetos precisam sair dos papéis e começar a ser colocados em prática. Eu queria deixar um recado aqui para os vereadores, para todos os vereadores. Quando vocês forem fazer uma emenda positiva, por favor, pergunte para o conselho, para a secretaria da pessoa da cidadania e justiça, ou o conselho da pessoa com deficiência, para você direcionar o dinheiro da maneira correta, tá? As pessoas vão saber para quem a gente está falando, né? Teve emendas impositivas aí que foram destinadas e teve que voltar, e agora tem uma emenda impositiva aí que a gente está com problema também para fazer uma situação aí que foi confusa. Então, pergunte, tem conselho da pessoa com deficiência, tem as pessoas com deficiência também. Nós né? estamos à disposição, né? Nós queremos ajudar, nós queremos agregar sempre. Sim, porque eu ouvi no Dia das Mães, né, da festa da mãe atípica, que ia trazer um palestrante. Eu falei pro vereador, o Juninho Malupe, eu falei, vereador, eu não quero palestra. Eu, como mãe atípica, se eu quiser saber, eu vou no YouTube, procurar as pessoas qualificadas. Eu tenho um médico do meu filho para a gente conversar. Palestra não. Dia das Mães é um dia pra gente, né? É um dia de beleza, é um dia de dar risada, de tentar esquecer um pouquinho do problema. Sim. Então, emenda impositiva, pergunte, questione. Não vá fazendo assim, né? A torta direita. Nós estamos aguardando também esse ano, espero que tenha virada inclusiva, né? A Valdirene tá dando risada. 12 horas de evento. Então, Cidadania e Justiça, Secretaria de Cultura já estão organizando? Converse com as pessoas com deficiência, converse com as mães atípicas. 12 horas de evento Ana Paula, é muita coisa. nós temos o lema da Convenção da ONU, nada sobre nós sem nós, que não funciona. Será que o prefeito viu isso lá? Então, olha, esse ano, olha, Ana Paula, esse ano eu estou muito entusiasmada, porque eu acho que esse ano vai ser um ano
muito bom para nós, pessoas com deficiência. Como ele aprendeu muita coisa lá, eu acredito que Será? vai ser a melhor semana de luta, porque, olha, eu estou acompanhando a semana de luta desde que o projeto foi criado, ajudei, sugeri para que esse projeto pudesse sair, né? A nossa intenção, quando a gente sugeriu esse projeto, é para que nós tivéssemos uma semana, porque a semana de luta ela foi criada, por quê? Porque lá em São Paulo houve um movimento das pessoas com deficiência que saíram do modelo que era de segregação das entidades e foram para ruas e deram as caras e falaram assim: nós queremos outros direitos. E aí comemorou a semana de luta. Quando a gente conseguiu que isso fosse uma lei municipal, o primeiro ano, eu lembro até hoje que toda o que a gente planejou quanto atividades, e eu lembro que era a secretária, era a dona Hilda, ela falou assim: olha, esse ano vai ser assim, mas o ano que vem vai ser melhor, você pode ter certeza. Todo O ano vai ser primeiro melhor. ano. Aí, assim, teve o passeio, teve. E aí as pessoas falam assim: ai, nossa, meu deficiente só quer passear. E por que não, né? Você sabe o que é viver com um salário mínimo e querer sair de casa para um passeio, gente? Se você não vive com essa renda, você não vai saber. Então, o passeio para a pessoa é uma vez por ano, gente. É uma vez por ano, e olha lá. Porque tem ano que a gente nem consegue. Então, quando a gente pensou nisso, em proporcionar àquelas pessoas que não têm condições um dia de lazer. Um dia É um dia apenas. diferente, Um né? dia Porque diferente. Sim, Porque para esquecer, né? a semana de luta, para a gente, é um ano inteiro de luta. é, Mas aí a gente pensou numa semana de luta diferente. é uma semana para conscientizar as outras E pessoas, aí né? tinha a caminhada no centro. Por que no centro? Porque as pessoas precisam entender, o comércio precisa ver, nós estamos aqui. Quando a gente fala de pessoas com deficiência em Paulínia, tem gente que pensa que é um pingo. Segundo o censo 2010, eu sei que nós não temos um censo municipal e deveria ter, né? São mais de 16 mil pessoas com deficiência. Eu acredito que esse número é maior, tem gente que fala que não. Gente, eu encontro pessoas com deficiência na rua que não fazem parte de nenhum grupo, que não vão em lugar nenhum, e que muitas vezes nem se identificam Nem se identifica como. Então, tem sim, gente, tem sim. E as doenças, os acidentes, eles estão cada vez mais aumentando esse número. E a gente sabe que esse número pode crescer. Então, quando você pensa em ações para a pessoa com deficiência, você pensa que um dia pode ser para você, tá? Sim. Então, assim, não é desejando mal para ninguém, porque isso não é o fim do mundo. A gente vive muito bem com isso. O que a gente precisa é de espaço, de oportunidade, de lugar de fala, porque essa fala é nossa. A gente tem que parar de deixar as pessoas falarem por nós o que nós queremos, tá? Então, quando você escuta minimamente o que a gente quer, pode não dar para fazer, mas só o fato de você ouvir, eu já acho, né, De Dalva, que ser acolhido, né, né? É bom é um você ser respeito, acolhido, é um né? respeito. A gente se É sente ouvir a sua respeitado, voz de né? cidadão, né? Eu acho que às vezes eles pensam que a gente só quer pedir, né, Dalva? E às vezes a gente só quer Pedir e falar. reclamar. A gente só quer falar, a gente quer sugerir, a gente quer Sim. melhorar a proposta. De repente ele pensa em alguma coisa, mas quando a gente faz junto, a Vamos gente trocar erra ideia, junto, né? né? É legal Sim. você trocar ideia, você, Isso. né? Olha, isso aqui não dá, mas isso aqui não, isso aqui dá. Então a gente pode fazer de tal maneira. O que que você acha? Eu acho legal. Vamos tentar? Vamos tentar. É para isso que nós estamos aí, né? A gente não quer brigar com ninguém, a gente não quer falar mal de ninguém. A gente, igual a Ana Paula falou, a gente gostaria muito de ver, né, as coisas acontecendo e De verdade. agradecer e elogiar. É claro. Porque quando dá certo, a gente elogia, É muito Sim. bom. né? É bom elogiar. É claro. Então, são coisas assim. Acessibilidade, ela cabe todo mundo na acessibilidade. É um Porque direito, não é um favor, né? isso. Porque uma rampa ou uma guia rebaixada não é boa só para o cadeirante. Claro que não. Ela é boa para mulher que carrega o carrinho, a criança no carrinho, por uma senhorinha que usa andador, uma pessoa que usa bengala, uma pessoa que tem um encurtamento da perna, que ela tem é, a deambulação dela afetada. Então, a rampa ela é boa para todo mundo. O piso retilíneo é bom para quem também tem baixa mobilidade, para o cadeirante, para o deficiente visual. A porta larga, porque não sei se vocês sabem, mas a porta padrão não é mais essa porta que a De gente 60. que tem que ser essa que não passa, tipo, uma pessoa obesa. A porta ela tem que ser larga. Por quê?
Porque ele passa o obeso, passa o cadeirante, passa a pessoa com carrinho, com bebê, passa a pessoa com baixo. Então, a acessibilidade ela é boa para todo mundo. Nunca vai fazer mal, só vai melhorar. E Então, nós temos as isso nós normas, queremos, né, né? Dalva? A gente tem as normas da BNT que ela define o padrão, tanto da rampa como da porta, como assim, não tem como não saber. Hoje, quando a prefeitura, eu falei, Ana Paula, quando a prefeitura contratou a empresa para fazer as rampas, eu tive a impressão que a empresa saiu fazendo assim, ó, adoletar. É, Aqui eu vou fazer. Poxa vida, poderia ter conversado com as pessoas com deficiência para saber quais locais eram prioridade. sim. Porque eu fotografei e mandei. Tem rampa de frente para uma árvore. Tem uma rampa que, assim, você vira para a direita, não dá lugar nenhum, nem para a esquerda. Então, para que aquela rampa? Ou então, tem rampa que é tão íngreme que se eu tentar subir com a cadeira, eu vou Vira. virar. Eu vi Então, pontos que tem piso tátil até um pedaço, depois não tem mais. Quer dizer, só anda até ali, é depois até não anda ali. mais. Então, assim, quando eles fazem, existem as normas da BNT que fala e define o padrão, a largura. Assim, eu não sou arquiteta, viu, gente? Mas eu sei que existe como Sim. vocês que são Mas, arquitetos, mas também não ver. precisa muito, né? Não, Não precisa só ler a muito, é só lei, você é só entender cumprir a que, lei, tipo, né? tem um ponto, cadê a rampa? Cadê o piso tátil? Cadê? E, gente, e os vereadores estão aí para isso, para fiscalizar, né? fiscalizar. Agora, Ana Paula, faz um ponto novo. Que bom, né? Eu acho muito bom quando faz um ponto novo. Mas no contrato, para fazer o ponto novo, por que que já não coloca acessibilidade no ponto? Mas eu Aí acho, será que faz já o não tem? ponto. Porque, gente, é Não tem. impossível. Não tem, Não gente do tem, céu. não tem. Eu tô falando do ponto lá debaixo da minha casa. Esses dias eu falei, eu tô cobrando. Todo mundo lá da prefeitura já sabe. Aí falaram para mim, Valdirene, nós estamos fazendo. Eu não sei por onde eles começaram, porque lá ainda não chegou. E eu não sei o que eles pensam, que eu vou ficar esperando, porque eu não saio de casa, né? Eu acho que eles pensam assim, a Valdirene vai esperar até quando, né? Eu me sinto assim desrespeitada quanto à minha necessidade, me sinto envergonhada de ter que levar minha neta no ponto para pegar o ônibus escolar e eu ter que ficar no meio da rua porque eu não consigo acessar o ponto. Ali fica todo mundo querendo me ajudar a subir no ponto. Eu não acho nem correto eu passar por esse constrangimento e o risco que eu vou passar, O risco. porque um Pode, ponto. alguém pode tentar te ajudar Isso. e você cair. E assim, o meu constrangimento, né, gente? Eu sou avó, eu sou mãe, eu sou mulher. Eu não precisaria passar por esse constrangimento se aquele ponto, quando foi pensado na manutenção, ele já tivesse feito a acessibilidade, que nem é tão difícil, gente. A empresa contratada, a prefeitura não pensa nisso? Por que que nas licitações que já não sai com isso pronto, gente? Isso aí já deveria ser regra, né, Ana Paula? Não, Agora com você certeza. faz o serviço e tem que quebrar e fazer de novo? Mas É o dinheiro público gastar duas vezes, né? mas é isso que eles gostam. Faz errado e Aí faz quebra de novo. e faz de novo. E ainda faz errado de novo. É bem Porque capaz, né? faz errado de novo, gente. Então, assim, o retrabalho, eles gostam do retrabalho. Você está falando dessas questões do ponto, eu estou vendo as lombadas. A lombada, cada lugar é de um jeito, não tem um padrão. Tem hora que é um calombinho, tem hora que. Não tem padrão, Aquela não tem, inteira, não tem. entendeu? Não tem padrão. Então, o que precisa fazer? Fazer o contrato e já falar, você vai deixar tudo certinho. Precisa ter o piso tátil, precisa ter a rampa, precisa ter tudo. E eu acho que seria, como eu estava falando dessa questão, eu acho que eu já ouvi falar que tinha algum projeto de ter os totens nos pontos. Mas acho que só ficou no papel, né? Porque só fica no papel. Diz que a pessoa com deficiência é É. caro, né? A gente dá muito Eu caro. Acho conversei que ser com uma. pessoa com deficiência é caro. Então, assim, para o município, talvez seja mais caro ainda, né? Na verdade, acho que tem outras coisas que são prioridades, né, do que a pessoa com deficiência. Não, nós não Agora somos. em setembro, E nenhum pessoal. governo, viu? Nós não somos prioridade. Agora em setembro, pessoal, tem a Semana da Luta da Pessoa com Deficiência. Na nossa caminhada da luta da pessoa com deficiência, não aparece um outro vereador só. Nem o prefeito vai. Então, para você ver a importância Foi, né? que eu acho que nunca foi, nenhum. Não estou falando que eu sou desse, não, nenhum foi. Nenhum foi. Mas eu acho que pelo menos num dia, né, ele deveria lembrar das pessoas com deficiência. Eu falo que eles não têm pessoas com deficiência em casa, então eles não conseguem pensar em fazer uma política pública para essas pessoas. E ainda são, Ana Paula, eu vejo assim, são muitas ações paliativas. É muita ação de visibilidade e pouca ação de execução, de fato, para mim.
né? Não adianta fazer muita coisa para rede social, porque eu quero que a minha calçada esteja arrumada. Não adianta ficar postando coisas nas redes sociais se o meu ponto ainda está daquele jeito. Ou então outras coisas que a gente precisa dentro do município. Eu acho assim, é muito difícil para a gente ficar falando do que a gente precisa e que é visível e é notório e a gente já falou muitas vezes, e eu digo que eu estou cansada de falar, eu já falei do meu cabelo branco aqui. Então, eu estou envelhecendo. A minha preocupação hoje, Dalva, é se quem vai nos suceder depois vai continuar essa luta, porque eu percebo, Ana Paula, que a gente dá 10 passos para frente e 9 para trás. Porque, assim, é tão difícil. Tem gente que fala assim, nossa, mas a gente avançou tanto. A Lei de Cota tem 35, mais de 35 anos esse ano. Assim, quantas pessoas com deficiência de fato a gente tem contratado nas empresas? Quantas? Quantas pessoas com deficiência não conseguem trabalhar? Ou fala, a pessoa com deficiência não tem estudo. Gente, isso é mentira, isso é fake, tá? Tem muitas pessoas com deficiência, Sim. com qualificação e que mesmo assim não conseguem emprego. E qual é a próxima desculpa que a gente vai ouvir? Porque para tudo tem uma desculpa, né? A gente não quer trabalhar, a gente é preguiçoso, a gente é reclamão, e são essas conotações que ainda ficam para a gente. E a gente fica aí passando por essa situação de pedinte, né? Muitas vezes, né? Você vê muito deficiente, né, Dalva, fazer, Sim. fazer rifa, Rifa, vaquinha. vaquinha, e aí as pessoas, lá vem ela com essa rifa de novo. Gente, é a vida da pessoa com deficiência com salário mínimo, né? A gente não tem hora extra também, não. Não tem, a gente não tem, é bem menos ainda. E aí as pessoas acham que isso é uma vantagem. Ser deficiente não é vantagem, gente. A gente não está nessa condição porque a gente Sim. escolheu. E eu também não estou pagando nenhum pecado, não, viu? Porque tem gente que fala lá, tá Tem pagando. essa, Ainda tem essa, porque tem Tem gente que ainda acha que a gente é um karma, né? Que a gente veio pagar alguma coisa, né? Se fosse assim, tem gente bem pior que eu, estaria pagando bem mais. Então, esses rótulos que a gente escuta, essas coisas que a gente escuta, que pesa muito pra gente, eu já tentei sair da luta. Mas quando eu vejo o quanto a gente perde quando a gente sai, eu vejo assim, eu não posso. Não tem Não, como. não, é a posso. nossa vida, né? Você A quer nossa sair vida da é a luta, mas luta, não não tem É a tem, não luta. tem jeito. E assim, é bom, pra mim não é, gente, porque emocionalmente o que as pessoas falam a meu respeito também me incomoda, né? Porque eu não sou apenas a brigona. Eu gostaria que a nossa fala ela viesse de outra maneira. Eu estou falando de uma real dificuldade que eu vivo e que se ela não consegue comover vocês, as autoridades, o prefeito, poxa, para quem eu estou falando, né? Eu fico me perguntando para quem eu estou falando, então. Porque assim, quantos anos eu estou falando a mesma coisa? A gente tem um móvel que é uma maravilha, ele precisaria funcionar. Ele é bom? Ele é bom. A gente precisa, claro que a gente precisa. Nós queremos esse transporte e não queremos apenas para médico, cara. Para de achar que a gente só vai em médico. Eu quero ir sair, eu quero ir pro cinema, eu quero ir na lanchonete. Hoje Né, eu acho, Dalva? hoje eu acho que Sim, tem 5 vans, né? É São muito 3 com pouco, né? rampa e 2 com todos os bancos, né? O Kemuel foi a primeira criança autista a utilizar o transporte do Move, né? Que não tinha. é, e aí a gente conseguiu, e depois veio as outras crianças autistas, mas a gente sabe que precisa de valorização dos motoristas. Eu falo porque eu uso todos os dias, tá? Valorização dos motoristas e a pessoa da logística entender que a van não se faz teletransporte. Ela não sai do São José e vai para o Copperlotes, Bom Retiro, Parque da Represa, Em 30 minutos. em 30 minutos. Por mais que tenha a Ponte Nova, a Ponte Velha, a ponte que vai sair, a ponte que partiu, não vai fazer teletransporte, gente, não vai. Tá? Agora tem lombadas, tem radares. Então, a pessoa da logística tem que entender que um bairro é uma coisa e a outra ponta é outra coisa. Tem promessas de vans novas, mas É. não vai acontecer. Claro que o primeiro semestre a gente teria, né? A gente está aí esperando. Estamos no segundo e não vai. Estamos pro Eu segundo. acho que tem que ter valorização desses motoristas, porque tem motorista que fica sem horário de almoço, porque a demanda é muito rápida, e muitos cancelamentos, ainda estão acontecendo os cancelamentos. Ainda estão. Então, é triste, porque assim, é para o médico que você vai, é para alguma coisa que você vai fazer, e o cancelamento para uma pessoa com deficiência. Gente, o Uber não pega o cadeirante, tá? Não O Uber pega. não pega. Porque se já, Não pega. se já chega na porta da sua casa e vê que você está com cadeira de roda, Vai ele embora. cancela. Ele cancela. Infelizmente, é triste. E para você pegar o Uber, aquele transporte que carrega uma cadeira,
ele é muito mais caro do que o Uber normal, Pois é. É. tá? Lembrando do salário mínimo nosso, hein, Lembrando gente? que a pessoa recebe o LOAS, é 1.621 salário, 1.612. Não tem 13º. Tem um projeto de lei do Cuca, que já está tramitado, mas o que acontece? Não vai acontecer. Ah lá, não vai Não vai acontecer. acontecer. Por que será que não vai acontecer? Não vai acontecer. Então, assim, é um projeto muito legal de ter um carro para poder te levar, um carro mesmo, um carro, não é uma van. Então, vai pegar a pessoa na casa dela, vai levar, acho que se não me engano, até Ele 300. tinha ampliado muito, né, Ana Paula, assim, para atender idosos, pessoas com mobilidade reduzida. Eu acredito que, assim, tem que ter um critério, sim, né? Porque a gente sabe, o município de Paulínia é pequeno, poderia atender muita gente. Mas, assim, poderia sim pensar nas pessoas com deficiência. Você sabe que em São Paulo, é assim, pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida, e aí, Ponto. e ponto. Não tem muita. Lá os autistas não tem vez. Eu não sei se eles têm transporte, assim. Eu não sei se é o mesmo, ou atende, porque ele atende, não é para saúde. Ele é assim, para levar você no shopping, para levar você num lugar, num É como se evento. fosse o Move, mas em São Paulo é outro nome que chama. Lá eu atende. Então, tem critérios. E assim, as pessoas falam assim, não, a gente não está contra ninguém, mas eu acho assim, Paulínia é um município pequeno, ele pode atender sim, mas ele pode atender de uma maneira mais respeitosa, porque não adianta falar que tem um projeto que está atendendo desta forma, né? Hoje, eu só agendo para fisioterapia, porque primeiro que eu não confio muito, dependendo do compromisso, eu nem tenho coragem. Então, eu preciso? Claro que eu preciso. Para mim, me ajuda. Se você Sua tivesse. autonomia também, né? Você se você quer. tivesse um carro, tivesse condições de dirigir, você não precisaria, ótimo, mas. Mas eu não tenho hora Isso, extra. exatamente. Lembrando que eu não tenho hora extra, gente. Deixa eu Se só alguém ver quiser uma um coisa. projeto Tem aí. alguém que comentou aí, fez alguma pergunta aí, pra gente já poder só responder e já dar um. Já estamos aqui 2 horas, gente. E vou falar pra vocês, é papo de uma Tem de muita ficar coisa aqui para na se falar. madrugada sem fim, porque a acessibilidade, gente, é um tema muito. É, É o ponto de partida para tudo, né? é, Só alguns comentários que o prefeito foi para a ONU, deveria estar acessível, né, a cidade inclusiva. Paulínia está muito longe de ser uma cidade inclusiva, tá vendo? vagas para deficientes só em supermercados. Se tem faculdade, Vanildo cursos polêmica. técnicos, não tem oportunidades. É isso mesmo. Infelizmente, eles acham que o deficiente tem que trabalhar empacotando, não desmerecendo, mercado, mais uma vez, não desmerecendo, produção. tá? De produção. E a gente tem, gente, pessoas aí muito qualificadas, que poderiam estar em empresas grandes. A Dalva tem muita sorte de ser uma funcionária pública. sim. Quem dera todas as pessoas com deficiência conseguissem. Nós temos outros aí deficientes que são funcionários públicos também, mas a Dalva é uma das pessoas privilegiadas, né? Mas é mérito dela. Foi mérito dela. Ela estudou, fez a prova e Correr atrás. Foi. está onde está por mérito dela. Não tem nenhum cargo, tá? Foi mérito dela. Ela é funcionária pública mesmo. Meninas, é isso. Eu gostaria muito de agradecer vocês. Que nem eu falei, são papo de horas e horas a gente ficar aqui, entrar mais esclarecedor para todo mundo que nos assiste, entender um pouquinho mais sobre acessibilidade, né? Porque, como a Valdirene falou, a gente está lutando para que a gente dá 10 passos para frente Não, para e trás. 9 para trás. Eu costumo dizer, Val, que a gente planta uma árvore e vai alguém lá e tenta nos podar. Podar. Também. Mas é isso, a gente tem que continuar plantando, né, Dalva? Sim. A gente tem que O continuar importante é plantando. não parar, porque nós estamos aqui hoje, mas lá atrás ouvir outras pessoas e o que nós estamos plantando aqui pode ser que nós não venhamos a colher nada, mas que as futuras gerações já seja diferente, elas consigam colher, né, bons frutos, acessibilidade, inclusão, né, que consigam empregos bons, porque elas estudam para isso, porque elas se formam na faculdade para isso, então que possa ser um mundo mais acessível e que comece por Paulínia, né? Porque essa é a nossa cidade, nós estamos aqui e nós queremos ver a nossa cidade com uma boa acessibilidade, com pessoas podendo transitar, né? E que nós possamos
estar felizes, né? No lugar que nós escolhemos para estar morando. Então, Paulínia, ela pode ser muito melhor do que ela é. Basta que se cumpram as leis, né? Val, qual é o recado que você deixa para as pessoas? O que você gostaria de falar para a gente estar encerrando aí? Olha, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né? Como você falou, tem muita coisa para se falar. Eu acho que a gente tem muito assunto ainda, né? Para falar sobre a questão da pessoa com deficiência. Mas o recado que eu deixo aí para os governantes, vereadores, né? Não basta apenas ter discurso, né, de inclusão. Inclusão não é discurso, né, gente? Inclusão é prática. Então, tem que começar a fazer. Assim, eu acho que quer aprender? A gente está muito disposto a ajudar. Quer fazer? Escuta. Quem vive isso, para poder fazer direito, né? Não basta ter ideias fantasiosas aí, nem tudo que funciona em outro município vai funcionar para a gente. E não precisa ir tão longe para saber o que a gente precisa, viu? Esse é meu recado. Esse ano eu estou com muita expectativa, viu, Ana Paula? Da semana de luta, não vai ser uma luta, a gente não vai passar o chapéu. Não vai ser uma luta. Eu também estou ansiosa. Eu estou ansiosa pela virada inclusiva, Natal inclusivo, Semana da Luta, várias coisas aí que esperamos com fé em Deus que aconteça. Dalva, qual é o seu recado aí para as pessoas que nos assistem? Eu gostaria de agradecer, né, o local de fala e deixar aqui um pedido, né? Senhor prefeito Danilo Barros, gostaria muito de conversar com o senhor e gostaria muito de saber, né, como foi lá na ONU, trocar ideias, poder estar trocando, né, ideias e saber que esse conhecimento que você absorveu lá, que você teve todo esse período lá, que pudesse ser usado e utilizado aqui, né, na nossa cidade. Então, se você puder, né, dá um espacinho aí na sua agenda, nos atenda, para que a gente possa juntos, né, construir uma Paulínia melhor, uma sociedade melhor, né, para as pessoas com deficiência. É isso aí, Ana Paula. Pessoal, é isso. Eu fiquei muito feliz quando eu conversei com elas. Elas aceitaram o convite de estar aqui na Brazuca TV falando sobre esse tema que é muito importante. Vamos trazer vocês mais vezes para poder falar sobre isso. É, aqui é um canal aberto, né, para qualquer pessoa. Vamos falar sobre outros temas, não vamos ficar falando só sobre acessibilidade, tá? A gente quer trazer outras pessoas. Deixa eu só ler um comentário aqui, que é a Beth, nossa amiga Beth Barbucci. Parabéns, estamos na luta juntas. Semana de luta top, evento top, porque o prefeito foi na ONU. A ONU está rendendo e vai render ainda por muito, 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 muito mais. Mas é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Domingo que vem tem programa de novo, mais Paulínia, mais notícias para falar sobre a nossa cidade. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem e pode falar também, como diz a nossa amiga, né, a professora Leila. Comenta aí se você gostou, se você não gostou, se você achou que o som estava ruim. Pode comentar, nós estamos aqui para aprender e sempre está melhorando, tá? Boa noite a todos. Obrigada, Diana, por estar aqui nos auxiliando, nos ajudando, né, mais uma vez. E é isso aí, meninas. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada. Boa noite.